Olá, bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Brasil exportou mais de 800 mil toneladas de milho, o equivalente a 218 mil toneladas por dia na primeira semana de agosto. Números da 11ª e penúltima estimativa da safra atual divulgados pela Conab apontam para um aumento de 27% ou 51 milhões de toneladas de grãos. A soja deve crescer quase 20% e chegar a 114 milhões de toneladas, com ampliação de 2% na área plantada. Luiz Magno, diretor de expansão e política leiteira do Laticínio Piracanjuba, vai falar do projeto de gestão na pecuária de leite. Mercado do boi gordo permanece com preços firmes. Gestão de pessoas, o que esperar dos profissionais? O agronegócio está começando. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior, em agosto, na primeira semana, o Brasil exportou 875 mil toneladas de milho, o equivalente a 218 mil toneladas de milho por dia. Esse volume diário ele foi quase 98% maior que a média embarcada em junho último. Na comparação com agosto de 2016, as exportações cresceram quase 97%. Se este ritmo continuar, a expectativa é de que o Brasil exporte mais de 5 milhões de toneladas de milho no acumulado de agosto. A maior competitividade do milho brasileiro no mercado internacional é o principal fator de aumento dos embarques. O preço médio saiu de um patamar de 175 dólares por tonelada em janeiro deste ano para 154 dólares por tonelada na primeira semana de agosto. Apesar da reação nos últimos meses, as exportações estão abaixo do registrado em 2016. E no acumulado de janeiro a julho deste ano, os últimos números consolidados, o Brasil exportou 10 milhões e 500 mil toneladas de milho, 33% ou 5 milhões de toneladas a menos que o embarcado em igual período do ano passado. A expectativa é de que as exportações brasileiras continuem aquecidas nos próximos meses, o que deverá dar sustentação aos preços do cereal no mercado interno neste segundo semestre. Os números da 11ª e penúltima estimativa da safra atual, divulgados pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, apontam para um aumento de 27,7% ou 51 milhões de toneladas. A safra de grãos 2016-2017 deve bater na casa de 238 milhões de toneladas, ante as 186 milhões de toneladas da safra passada. Foram responsáveis por esta super safra, além de pequena ampliação da área, em torno de 4%, as condições climáticas favoráveis e o aumento da produtividade média de todas as culturas. À frente, soja e milho, que tiveram alto nível de aplicação de tecnologia. A produtividade média da leguminosa, da soja, subiu de 2.870 para 3.362 quilos por hectare. E o milho saltou de 4.100 para 5.560 quilos por hectare. A soma de todas as culturas pode chegar a 60 milhões de hectares, um pouco acima dos 58 milhões de hectares da safra 2015-2016. Em relação à soja, a produção e área permanecem próximas ao do último levantamento da Conab. O crescimento da cultura deve ser aproximadamente aí de 19,5% e chegar a 114 milhões de toneladas, com uma ampliação de 2% na área plantada e que foi estimada aí em quase 34 milhões de hectares. Já para o milho,
A produção total deve alcançar 97 milhões de toneladas, 46% acima da safra 2015-2016. A previsão é de 30 milhões e 500 mil toneladas para a primeira safra e quase 67 milhões de toneladas para a segunda safra. A área total deve alcançar aí por volta de 17 milhões de hectares, com crescimento de quase 10%. Mais de 88% dos grãos produzidos no Brasil se deve a essas duas culturas. A pesquisa da Conab foi realizada no período de 23 a 29 de julho em todas as regiões produtoras do país, quando foram consultadas diversas instituições e informantes cadastrados em todo o Brasil. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Nós teremos hoje, para a maioria dos municípios, tempo parcialmente nublado, pouco vento durante o dia e sol entre poucas nuvens. Em Aruanã, Cabeceiras, Itaberaí, Cristalina e Rio Verde, nós poderemos ter chuva. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 37 a máxima e 21 a mínima. Minasul, 36 a máxima e 21 a mínima. Posse, 36 a máxima e 23 a mínima. Aruanã, 39 a máxima e 22 a mínima. Cabeceiras, 34 a máxima e 19 a mínima. Itaberaí, 35 a máxima e 22 a mínima. Cristalina, 32 a máxima e 18 a mínima. Mineiros, 36 a máxima e 22 a mínima. E Rio Verde, 37 a máxima e 23 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, Luiz Magno, diretor de expansão de política leiteira do Laticínio Piracanjuba, vai falar do projeto de gestão na pecuária de leite. Mercado do boi gordo permanece com preços firmes. E vamos falar também sobre gestão de pessoas, o que esperar dos profissionais. Nós voltamos já. O Laticínios Piracanjuba segue em ritmo de expansão e também de parcerias para levar ao produtor de leite o que há de melhor em tecnologia. Agora está com um novo projeto para melhorar a gestão da propriedade rural e, como consequência, a qualidade do leite. Confira. Olha, na realidade, a gente já trabalha há muito tempo com assistência técnica gerencial. Dentro das propriedades, cuidando da parte de nutrição, na parte de sanidade animal. Só que a gente está chegando à conclusão que, principalmente os maiores produtores, eles começam a sentir uma série de dificuldade na própria pessoa dele, na gestão dele com o negócio. Então a nossa parceria lá com o Reagro é exatamente isso. Nós não estamos preocupados com assistência técnica na nutrição, na genética, nada disso. Nós estamos preocupados em preparar o produtor, o dono da propriedade, o empresário, para que ele faça uma boa gestão do negócio dele. Estão olhando para frente. É exatamente enxergando lá na frente, porque quando você tem uma propriedade que tira 500, 600 litros de leite, isso com o conhecimento atual que o produtor tem, e a maioria deles tem, eles tocam o negócio. Só que quando você chega a 5 mil, 6 mil, 8 mil litros de leite, aí a coisa é diferente. E se o cara não tiver preparado, não tiver um olho clínico, não tiver conhecimento da atividade, ele acaba não se saindo bem. Se melhorar profissionalmente, se gestar a propriedade como uma empresa, como deve ser gestada, vai facilitar muito para o laticínio, não vai, na qualidade de produto? Facilita de todas as formas. Ele facilita na qualidade do produto, ele facilita na relação produtor-indústria, porque ele passa a ganhar dinheiro, ele está satisfeito, ele está feliz, e a gente está recebendo o volume de leite que nós precisamos. E outra coisa é o seguinte, que infelizmente vai acontecer, mais dia, menos dia, é o custo que você tem para arrebanhar o leite de muitos pequenos produtores. Isso tem um custo altíssimo, entendeu? Então a gente tem que buscar uma forma de fazer com que esses produtores subam. Não é descartá-lo, mas fazer com que eles aumentem as suas produções. Para isso nós temos a assistência técnica gerencial, para isso nós temos a escola aqui da fazenda para orientar, para isso nós temos a venda de touros, para isso nós temos financiamento de sêmen, entendeu? Para ver essa melhora.
Luiz, uma coisa que o produtor reclama muito, que a gente conversa demais, é a relação do preço do leite pago ao produtor. Uma novela que parece que não tem fim. Quem é que o mais culpado na cadeia? É o produtor, é a indústria, é o processo, é o sistema que nós vivemos? Como é que é essa situação? Na realidade, não tem um culpado, vamos dizer assim, na história. A indústria não é culpada, o produtor não é culpado. O problema é o mercado. Então, quando você tem um mercado comprador, logicamente, você pode pagar mais, você vende por preços melhores. Mas quando o mercado retrai, você tem que pagar menos, porque você não vende. Agora, o que o produtor tem que estar é preparado para esses altos e baixos. Entendeu? O produtor, eu costumo dizer que o produtor enxerga num iceberg, ele enxerga só a ponta do iceberg, o que é? Preço barato, custo caro, essa coisa toda. Agora, o que está abaixo, dentro da água, o produtor não enxerga. Que é muito maior. Que é a gestão, a rentabilidade, intervalo entre parto, idade do primeiro parto, mortalidade de bezerra. Isso aí que traz para o produtor como é que se diz, um prejuízo muito grande. Muito maior do que aquele que ele enxerga para cima do iceberg. O prejuízo que está abaixo que ele não enxerga. Eu vou demorar um pouquinho mais na resposta, mas eu costumo falar. Você está vendo aqui como é que está cheio de gado aqui. Por que aqui está cheio de gado? É porque aqui não morre, não morre bezerra, não morre vaca, não morre nada. O cuidado é muito grande. Então, todo aquele prejuízo que eu teria com mortalidade, por exemplo, de bezerra, aqui não tem. Porque a gente não tem essa mortalidade. Hoje nós temos na ordem de 25% das crias nossas até 90 dias morrem. Isso é um prejuízo enorme. Quando você pensa que o primeiro parto aos 36 meses, isso é um prejuízo enorme. Enquanto que aqui o parto nosso está com 23, 24 meses. Você ganha um ano de produção, mais uma cria. Então, o produtor tem que... É exatamente isso que a gente está trabalhando na cabeça do empresário, para que ele comece a ver, comece a enxergar na propriedade dele essas coisas. Ok? Entendo. A Piracanjuba está fazendo um trabalho já há muito tempo voltado justamente para minimizar os prejuízos do produtor. Não, já desde 2006 que nós começamos com um programa de assistência técnica, entendeu? E nós já temos resultados, nós não, o produtor, né? Já tem resultados muito bons, entendeu? Ele já conhece mais do negócio dele, ele já domina mais o negócio dele, entendeu? Aí vem um problema, ele saiu lá de 200 para 600 para 700, tudo bem, ele está preparado para isso, mas ele não está preparado para 5 mil, 4 mil. Porque nós preparamos quem? Nós preparamos o meio ambiente, nós preparamos os animais, nós preparamos a genética, a nutrição, tudo isso. Mas não preparamos o gestor, quer dizer, o empresário, o gestor. É isso que a gente está tentando fazer com esse projeto piloto. E já está dando resultado? Está dando resultado? Tá, eu estava conversando agora mesmo com 2 produtores que estão dentro desse projeto piloto, eles estão achando uma maravilha, porque agora eles estão começando a enxergar a propriedade dele mais cristalina, quer dizer, enxergar o negócio dele mais cristalino. Porque ele tem dados para isso agora e ele entende, ele sabe analisar os dados. E é isso que esse projeto nosso piloto está tentando fazer. E depois do intervalo, você vai ver que o mercado do boi gordo permanece com preços firmes. E vamos falar também sobre gestão de pessoas, o que esperar dos profissionais. Nós voltamos já. Preços firmes no mercado do boi gordo. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, o mercado teve alta em 10, desde a última quarta-feira, dia 9. Em São Paulo, por exemplo, a arroba do macho terminado, ele começou a semana cotada em R$ 129,00 à vista, livre de FUN rural. É a menor disponibilidade de animais terminados e está sendo um cenário comum agora para entre safra. E também é o principal fator que colabora para pagamentos maiores. Entre os pecuaristas que ainda possuem animais prontos para o abate, a expectativa é de preços maiores nos próximos dias e faz com que prefiram adiar a venda. Em São Paulo,
As escalas de abate giram em torno de 5 dias aproximadamente, tendo indústrias com escalas mais apertadas. E agora eu vou conversar com a doutora Adriana Ferreira. Ela é doutoranda em governança e sucessão no agronegócio, mestre em desenvolvimento de líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos e também especialista em coaching. Doutora Adriana Ferreira, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bom? Tudo bem. Então tá joia. Doutora Adriana Ferreira, gestão de pessoas, o que esperar dos profissionais? Inclusive teve um fórum agora, né? Teve um fórum, e um fórum muito importante, Antônio, que esse fórum ele traz o norte da política de gestão de pessoas que as grandes empresas, pequenas empresas, elas vão fazer uma opção. E no fórum discutiu-se muito sobre esse novo profissional que o mercado deseja. Não o novo profissional em idade, mas das competências, habilidades, atitudes e valores que esse novo profissional tem que ter. Mas no fórum foi muito interessante porque foi discutido também o posicionamento dos empresários. Aonde foi esse evento? Esse fórum foi em São Paulo. O 43º fórum chama CONAR. Então, é o 43º CONAR. E aí eles tiveram vários shows, vários presidentes de empresas micro, pequenas, grandes empresas. E o que eles conversaram? Eles conversaram o seguinte: primeiro, os empresários e colaboradores eles têm que aprender a se posicionar. Isso é interessante, porque antes havia um direcionamento diferente, empresário e política. Hoje não. Eles concluíram neste fórum que os empresários precisam ser mais ativos, mais representativos e que existem dois caminhos: ou os empresários se candidatam, se colocam e representam o segmento com maior efetividade, ou eles vão fortalecer as associações e serem representativos através dessas associações. E isso, Antônio, é um novo posicionamento. Então, assim, provavelmente nós teremos mais empresários candidatos, mais pessoas representando o interesse do trabalhador e do empregador. Doutora Adriana, de maneira geral, quando a gente fala em política, tradicionalmente no Brasil, não tem uma visão de um político, por exemplo, de uma pessoa assim, que quer fazer, tal, sabe? Um empresário, uma pessoa... Isso. Quer dizer, de maneira geral, o que nós estamos observando hoje, nós temos políticos excelentes, mas o que se observa, na maioria deles, são grupos querendo ficar rico. Exatamente. Entendeu? Às custas da população. E poucos se interessando pelo país. É o que nós estamos vendo agora. Está visível, todo mundo sabe disso. Quer dizer, por isso que eu digo o seguinte, que eu acho que está na hora de trocar a maioria dos políticos por empresários, por pessoas que realmente entendam do riscado, coisa que não está acontecendo para governar esse país. E foi essa conclusão do fórum, sabe, Toninho, que nós precisamos de empreendedores e de pessoas sérias, mas que representem os segmentos. Imagina um agronegócio com um número maior de pessoas representando. Tá doido, aí ninguém segura. Doutora Adriana, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar da escada das competências e para que os profissionais entendam o estágio pelos quais todos passam. É um minutinho só, nós voltamos já. Eu estou de volta conversando com a doutora Adriana Ferreira e nós estamos falando sobre competências, sobre profissionalismo. E agora nós vamos falar de uma coisa interessante. Nós vamos falar da escada das competências. Doutora Adriana, o que é a escada das competências? Olha só, Antônio, todas as vezes que o empresário rural, o urbano, o colaborador, nós que trabalhamos, que nós começamos a aprender algo, nós passamos por essa escada da competência. O primeiro que acontece é a incompetência inconsciente. Eu nem sei que eu não sei sobre algo. Então, por exemplo, muitas vezes o empresário ainda não descobriu que ele não conhece gestão, que ele não sabe o que é isso e quais são as ferramentas que estão disponíveis para que ele faça uma melhor gestão da sua propriedade rural. Depois ele passa para um outro momento, que é a incompetência consciente. Ele sabe que ele não conhece do assunto. E isso é um momento muito difícil, porque traz raiva, frustração e, em geral, eles dizem assim, como isso estava aqui e eu não conheço. É o momento que o aprendizado começa. Então,
naquela entrevista com o Luiz Magno, né, que ele falou sobre profissionalismo do empresário, esse é o primeiro passo, quando ele descobre que ele não sabe sobre gestão, ou que as práticas de gestão que ele está colocando hoje na propriedade, elas não dão o resultado necessário. O segundo momento é a competência consciente. Que é o quê? Eu já sei, eu tenho conhecimento, eu estou aplicando as novas práticas, eu estou vendo o resultado, mas ainda não está incorporado nem para todos da empresa, nem para mim mesmo. Então, eu estou aprendendo. Essa é a competência, né, consciente. E quando é que torna-se um hábito, uma competência inconsciente? É quando as pessoas aprendem. Quando elas aprendem, aí fica fácil. Aí é aquela história, nossa, você faz com o pé nas costas, mas o pé nas costas significa muito conhecimento, muito trabalho duro, muito esforço e dedicação. E nós estamos num momento do país que, se nós não olharmos para a gestão, nós vamos ter sérios problemas, além dos que nós já temos. É verdade, é justamente isso que a gente vem batendo. Nós precisamos no país de gestores, nós não precisamos de políticos, precisamos de gestores. Pessoas que conseguem administrar o país. Doutora Adriana Ferreira, eu gostaria de continuar esse assunto num outro programa, porque ele é muito interessante. E muito obrigado e até o próximo. Obrigada, Antônio. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe o poder. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.